Galera, então bom dia para vocês, o pessoal do planeta aí, mais uma aula e a gente chegando na reta final. Eu vou continuar o conteúdo nosso aqui para poder tentar finalizar e passar para frente. Olha, Gabriel, que bom então, bom demais, graças a Deus mesmo. Então, para quem quiser acompanhar lá no volume 6, né, na página 21, e assim vai, e eu vou estar fazendo, mostrando alguns exercícios aí da página 25 para vocês, tá bom? Aqueles exercícios da página 24, eu estou vendo aqui, que eu passei para vocês três, vou deixar para amanhã a gente poder corrigir, tá bom? Que eu acabei esquecendo de passar eles aqui, não vou mentir para vocês, esqueci de passar eles aqui para os slides, para ficar mais fácil. Então amanhã eu corrijo aí com vocês, tá certo? Então, na aula passada, nós falamos sobre esses ângulos aqui. Caso se aparecesse alguns ângulos aí, diferente do tipo 210, 330, 240, como que a gente ia fazer? E eu mostrei aí para vocês já como descobrir fazer analogia entre ângulos, porque o ângulo de 30, 45 e 60, a gente já sabe, o seno, cosseno e tangente, quando a gente fala de seno, cosseno e tangente, a gente já sabe esses valores, que são os valores notáveis. Mas caso se aparecer um ângulo de 120, 150, 210, 240, 300, 330, como que eu vou descobrir, né? Então aqui eu mostrei, já fiz uma tabelinha para você. Basta você pegar simples para ver qual ângulo é igual ao outro, e eu vou estar mostrando no exercício como você vai se comportar a ele. É simples. Lembre-se disso aqui. Se o ângulo é menor que 180, menor que 180, você vai fazer 180 menos o ângulo, que aí você descobre. Como assim, professor? Um exemplo. Se o exercício te dá lá, descobre o seno de 150. O que você vai fazer? Seno de 150 você não sabe, mas você sabe que se eu pegar 180 menos 150, eu vou achar um ângulo relacionado a ele, um ângulo congruente a ele, que vai ser igual a quem? Igual a 30, igual a gente fez na aula passada, tá certo? Então, todos esses ângulos aqui, e eu já estou falando para vocês, eles já são iguais, já são congruentes. 30 é igual a 150, que é igual a 210, que é igual a 330, como foi passado. Só que eu preciso analisar eles em relação a seno e cosseno, positivo e negativo. E assim, eu fui mostrando para vocês. Seno, mais uma vez, só para ficar memorizado isso aqui para a gente passar para o próximo. Eu sei que a reta do seno é essa reta aqui, ó, do eixo Y, é do horizontal. Eu sei que a reta do cosseno, que é essa deitadinha aqui, é do eixo X. Essa aqui, desculpa, eu falei horizontal. O seno é vertical e o cosseno horizontal, tá certo? Que é a deitadinha. Então, assim, eu só tenho que descobrir onde é mais, onde é menos, onde é positivo, onde é negativo. Isso aqui você já sabe, porque se você pegar a referência de origem, então presta atenção. Essas retas aqui, ó, quando eu corto aqui no cosseno, perceba, ela está cortando do lado positivo. Do lado positivo. Como esses ângulos são iguais, então eu digo que 30 é igual a 150, que é igual a 210, que é igual a 330. Então vamos lá. Quando eu passo aqui no cosseno, presta atenção, positivo, aqui o meu cosseno ele vai ser negativo. Como os ângulos de 30 é igual a 150, no cosseno, porém, quando o cosseno de 30 for positivo, ele é igual ao de 150, porém negativo, que ele vai estar cortando bem no negativo aqui, ó, tá certo? Por isso que eu coloquei esses sinaizinhos aqui, para você entender, não sei se ficou confuso, mas é só para você entender que aqui eu tenho como se fosse XY, 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 seria a retinha do seno, cosseno, seno, cosseno, seno, cosseno, seno e cosseno, tá certo? Só para vocês poderem entender essa parte aqui. Então, vamos lá. Que eu já sei que seno de 30 é meio, então seno de 150, vou analisar aqui, ó, tá cortando tudo em cima, tudo do lado positivo, então seno de 30 é igual a 150,
todo mundo igualzinho, o sinal também igual. Quando eu pego o cosseno, igual eu já mostrei, ó, cosseno de 30, que é o que está cortando aqui, ele é igual ao cosseno de 150, porém no negativo, lá do lado negativo. E o cosseno de 30 eu sei que é raiz de 3 sobre 2, porém negativo. Então, assim você pode ir fazendo. Agora, olha aqui. Se eu pegar aqui o 120, também a gente já fez 120. Vamos supor que você não sabe. Você pega os 180 graus e diminui pelo ângulo que ele quer. Então, 180 menos 120, ele é igual a 60. Então, o ângulo de 120 está aqui, ó, ele é igual ao 60 graus. Então, o de 60 eu sei, tanto o seno quanto o cosseno, então basta ver o que ele quer. Se eu quero seno de 60, ó, todo mundo positivo, então seno de 60 é igualmente ao seno de 120. Então, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Pronto. Agora aqui, cosseno. Vou analisar o cosseno. O cosseno aqui, ó, tá cortando aqui a reta do cosseno do lado positivo, no 60. Aqui no 120, ele é negativo. Então, eles são iguais, eu já sei que eles são iguais. Porém, o cosseno de 60 positivo, ele é igual ao cosseno de 120, porém o que? Negativo, que ele está cortando lá no negativo, tá certo? Então, o cosseno de 60 eu sei que é meio, porém negativo, menos meio. E assim você pode ir fazendo, ó. Seno de 120 é igual a, ó, seno de 120 positivo. É igual ao seno de 240 negativo, que é igual ao seno de 60, tá aqui, é positivo, tá certo? Então, qual que é o seno de 60? Você sabe que é raiz de 3 sobre 2. Se eu fazer uma pergunta para vocês, vamos ver se vocês estão antenados aí, para a gente passar para o 45 aí e para o 60. O seno de 60, presta atenção agora, o seno de 60, ele é igual ao cosseno de 300? Sim ou não? Verdade ou não? Se fosse uma continha de verdadeiro ou falso, o que vocês responderiam? Deixa eu arrumar aqui só para tirar um pouquinho aqui. Olha lá, já respondeu. Falso, é verdade. Isso aí, ó. Entendeu, gente? Então, assim, bem simples. É só você aprender a analisar onde é positivo, onde é negativo, tá certo? Para quê? Para não confundir. Ok? Deixa eu ver outra aqui. Aí. Aqui, deixa eu abaixar ele aqui um pouquinho. Aí. Então vamos lá. Opa, seno de 30, ó, seno de 30 positivo é igual ao seno de 150. Olha aqui, ó. Desculpa. Aqui, ó, positivo. 150 positivo, que é igual ao menos seno de 210, ó, o 210 está aqui no negativo, que é igual a menos seno de 330. Então, gente, toma muito cuidado com essa relaçãozinha, tá certo? Eu falei isso na última aula, falo aqui de novo, que pega os slides, refaçam eles aí, faz o ciclo trigonométrico, para você entender onde é positivo, onde é negativo, para você não ficar com dúvida. Eu estava até fazendo uma pesquisa aí em relação à prova, eu acho que eu já até falei isso para vocês, prova de Enem vestibular, é o seguinte, se vocês memorizar esses ângulos aqui, ó, todos esses que eu estou passando, eu estou fazendo de 30, 45 e vou fazer de 60, né? 120, 150, 300, 330, isso aqui é mais fácil de cair numa prova de vestibular do que outros tipos de ângulos, tá certo? Então, você aprendendo isso aqui agora, compreendendo isso aqui no primeiro ano, levando para o segundo, a hora que você chegar no terceiro, acabou, não tem para ninguém igual em relação a esse conteúdo aqui, tá certo? Então, vamos passar aqui por 45, eu tinha começado na aula passada, mas vamos lá para a gente ver o que acontece aqui. Eu estou relacionando ângulos de 45 a 45, né? Então, o que acontece? Eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui. Eu tenho aqui 45, 90, 135, 225, 315. Mesma coisa, ó. Se o ângulo aqui for menor que 180, o que você faz? 180 menos o ângulo. Vamos supor que lá eu falo assim, determine o seno de 135.
Bom, se não sabe, você não memorizou aquele ciclo trigonométrico que eu passei bem no início, então o que você vai fazer? 180 menos 135. Vai dar igual a quem? 45. Então, aqui eu sei que 135 vai ser praticamente congruente, praticamente igual ao ângulo de 45, tá certo? E, consequentemente, vai ser igual a de 225, 315, que fecha aqui nos 45. Então, eu já estou mostrando que todos esses ângulos aqui são iguais. Então, vamos lá. Seno de 45 é igual a 135. Como assim? Olha aqui, ó, mesma coisa. Todo mundo positivo, tá passando aqui, ó, em cima da origem é positivo. Então, eles são iguais. Eles estão cortando aqui do lado positivo. Então, 145 eu sei que é o quê? Você já sabe que o 145 é raiz de 2 sobre 2, então, que é igual ao 135. Se eu te perguntar o seno de 135, você sabe que é praticamente igual ao de 45, que consequentemente é o raiz de 2 sobre 2. Bacana? Continuando. Agora vamos analisar o cosseno. Cosseno é essa reta aqui, ó, que está deitadinha aqui. Então, eu vou cortar ela, ó, aqui. Então, o cosseno de 45, quando positivo, ó, cosseno de 45, quando positivo, ele é igual ao de 135, porém o quê? Negativo, porque está do lado esquerdo da origem aqui, ó, ele é negativo, tá certo? Então, cosseno de 45 eu sei que é raiz de 2 sobre 2, porém tem que ser negativo aqui quando eu falo de cosseno de 135, tá certo? Outra coisa aqui, ó. Seno de 45 é igual ao seno de 135, que é igual ao menos seno de 225, que é igual ao menos seno de 315. Por que menos? Porque ele está aqui embaixo, ó, cortando aqui, ó, da origem para baixo, aqui tudo é negativo, tá certo? Então, você sabe que o seno de 45 lá é raiz de 2. Então, toma muito cuidado em relação a sinal, tá bom? Uma prova de Enem, uma prova de vestibular, ou uma prova qualquer que você for fazer, o que o pessoal vai querer cobrar de vocês é se vocês estão atentos em relação a esse sinalzinho aí, tá bom? Olha aqui de novo no cosseno de 45, cadê o cosseno aqui, ó, retinha do cosseno, então cosseno de 45 é positivo, é igual ao cosseno de 135, porém negativo, que é igual ao cosseno de 225, também negativo, que é igual ao cosseno de 315, positivo. Então, muito cuidado ao analisar. Então, ali eu já segui cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2, aqui vai dar menos raiz de 2 sobre 2, que menos raiz de 2 sobre 2, e por último, positivo, raiz de 2 sobre 2. Bacana? Pessoal, alguma pergunta em relação a isso aqui, gente? Isso aqui é muito importante, está sendo maçante, está sendo um pouco chato isso aqui, eu estou muito em cima disso, porque eu não quero que vocês fiquem com dúvida em relação a isso aqui. Então, vocês têm que me falar se estão compreendendo, estão entendendo, entendeu? Alguma pergunta até agora? Às vezes na prova, pode ser uma pergunta assim, ó. Seno de 45 é igual ao cosseno de 315? Verdade ou falso? Verdade. Então, toma muito cuidado quando fala em ângulo de 45. O ângulo de 45 ele tem uma certa particularidade, porque o seno ali ele é praticamente igual ao cosseno, né? Tirando a tangente, que é a tangente 45, ela vai ser o quê? 1. E mais para frente vocês vão entender o porquê dessa explicaçãozinha aí de tangente de 45 ser igual a 1. Bem legal, entendeu? Então vamos passar para frente aqui. Mais uma pergunta. Tô conseguindo. Ó, isso aí, Nereu, mas é assim mesmo, cara. Vamos lá que a gente até no finalzinho vocês vão conseguir. Não, mas que isso? É desse jeito que a gente aprende e compreende a matéria, tá certo?
Vamos lá, deixa eu ver aqui agora, 60 graus. Vocês percebem que a gente está analisando ângulo a ângulo, tá? Para que eu estou fazendo isso? Cara, para facilitar a sua vida. Eu poderia ter feito só um ângulo e passado o exercício, mas não, eu preferi fazer caso a caso para chegar no finalzinho desse conteúdo, você entender e compreender de vez. Então vamos lá, de 60. Eu vou pegar de 60 e 60 agora. Então ali de 0 a 60, né? Depois mais 60 eu tenho 120, depois 180, 240 e 300. Eu já mostrei para vocês que o ângulo de 60 é igual a 120, 240 e 300, que são todos iguais. Porém, vamos supor que o exercício não te dá, você quer descobrir lá 180 menos 120, você sabe que ele é igual a 60. Então, sempre pega essa referência aqui, 180 menos o ângulo, tá certo? Se ele passar, professor, e se der 240, o que você faz? Você faz 240, você inverte ângulo menos 180, tá bom? Olha aqui, ó, para vocês entenderem. Vamos supor que eu dou lá, vou tentar um exercício, mas deixa eu já adiantar aqui. Vamos supor que eu quero 240, seno de 240. Entendeu? E como eu falei que era 180 menos o ângulo, você concorda que não vai dar negativo? Aí o que você faz? Você inverte. Ao invés de ser 180 menos o ângulo, você faz ângulo menos 180. Tá certo? Aí você vai achar o seu ângulo relacionado aqui nesse primeiro quadrante aqui, que é o mais fácil, que eu já tenho 30, 45 e 60. Tá bom? Mas com a prática a gente vai chegar à perfeição e vocês não vão ter dúvida nisso aí. Então, tá aqui, 180 menos 120 é igual a 60, então eu sei que eles são praticamente iguais. Então, tá aí. Seno de 60, vamos analisar o seno. Perceba, ó, seno tá cortando aqui, ó, positivo. Então, tanto no 60 quanto no 120, eles são iguais, tá certo? Então, tá aí, ângulo de 60 é igual a 120. O seno de 60, eu sei que é raiz de 3 sobre 2, então ele é igual ao seno de 120, tá certo? Vamos analisar o outro aqui. Eu tenho aqui agora o cosseno. Cosseno agora, gente, é essa reta aqui, ó. Essa reta. Então, perceba, ele está cortando aqui do lado positivo. Então, cosseno de 60 é igual ao de 120, só que o quê? Negativo, ó, porque essa parte aqui, ele é negativo, tá certo? Ô, gente, desculpa aí, deixa eu desligar aqui um pouco. Ele é negativo. Então, cosseno de 60 é igual ao cosseno de 120, porém negativo. E o cosseno de 60 a gente já sabe que é meio, só que aqui tem que ser negativo, então vai dar menos meio, tá certo? Outra análise aqui, seno de 60, ó, é igual ao seno de 120, que é igual ao menos seno de 240, que é igual ao menos seno de 300, tá certo? Então, essa também é uma das últimas análises que a gente pode estar fazendo aqui em relação a esses ângulos, tá bom? Não esqueça, se cair, professor, seno de 300, olha aqui, ó, seno de 300 é igual ao seno de 120, verdade ou falso? Verdade. Só que tome muito cuidado, porque eu poderia e fiz uma pegadinha. Eu coloquei assim, ó, o seno de 120, ele é igual ao menos seno de 300, tá certo? Então tome cuidado com o sinalzinho, porque ó, eles são iguais, né? Valores, porém tem que ser negativo, tá bom? É isso aí, Nereu, tá acertando tudo. Tome muito cuidado só em relação ao sinal. Então olha aqui, cosseno agora. Cosseno de 60, tá aqui. Não, né, não. Que isso. Então, olha aqui, ó, cosseno de 60, estou cortando o cosseno aqui agora, ó, cosseno de 60
tá aqui. Ele é igual ao cosseno de 120, só que o que agora? Negativo, ó, porque aqui é todo mundo negativo, ó. Tá certo? Que, consequentemente, é igual ao cosseno de 240. Ó, aqui, ó, ainda eu corto aqui o cosseno de 240, ó, ele está no lado negativo, ó, negativo, que é igual ao cosseno de 300. Olha o cosseno de 300 aqui agora, que é do lado positivo, tá certo? Então, gente, muito tranquilo, muito simples. Toma muito cuidado com isso aí. Então, para você não errar. Então, cosseno de 60, eu sei que é meio. Aqui vai dar menos meio. Aqui menos meio. E ali igual a meio. Tá certo? Gente, analisei todos os ângulos. Uma perguntinha aqui. Eu analisei todos os ângulos. Professor, por que o cosseno de 120 é negativo? Opa, peraí, deixa eu ver aqui. Cosseno de... Ah, aqui, ó. Cosseno de 120 é negativo. Então, vamos lá. Essa aqui é a reta do cosseno. Aqui é o positivo. E aqui são os negativos. Então, o cosseno de 120, ó, o 120 está aqui, não está? Então, eu analisando a reta do cosseno, ó, eu tenho que cortar o cosseno. Cortei o cosseno. Então, ele cortou de qual lado, ó? De qual lado? Negativo. Por isso que o cosseno de 120, ele é negativo. Conseguiu entender aí? Compreender aí, Nereu? Pô, bacana. Repete, por favor. Repito, na hora. Então, vamos lá. O seno de 120, vamos começar pelo seno, ó. Só para você entender. Eu já falei que esses ângulos aqui são iguais. Tá aqui, já mostrei para vocês. Fiz aqui a continha, né? Como, se você esquecer, o que você faz? Você pega o 180 e divide e subtrai pelo ângulo que ele quer. Nesse caso aqui, 180 menos 120 é igual a 60, então eu sei que eles são iguais. Então, olha aqui. Reta do seno, olha, essa aqui é a reta do seno, essa aqui é a reta do cosseno. Então, vamos lá. Quando eu corto aqui no seno, ó, eu já sei que eles são iguais. Então, eu vou analisar o seno. Seno de 60 é igual ao seno de 120? Sim. Eles estão do mesmo lado, é tudo positivo, ó, tudo bonitinho, tudo positivo. Porque daqui para cima, ó, é positivo, tá? Daqui para cima é positivo, quando eu falo de seno. Então, vamos lá. Continua. Que é igual ao seno de 120, que é igual ao seno de 240. Então, vamos lá, 240. A gente foi lá para 240, tá aqui, 240. E eu vou analisar o seno ainda. Como a reta do seno é essa aqui, ó, eu tenho que analisar nela. Então, quando eu corto aqui, ó, passando 240, o meu seno, ele é positivo ou negativo? Ele é negativo. Então, todos esses números aqui, ó, que tá aqui, você sabe que é negativo. Então, aqui, ó, ele é negativo. Então, seno de 60 igual ao seno de 120, que é positivo, consequentemente é igual ao seno de 240, porém o quê? Negativo, que também é igual ao seno de 300, que também é negativo, porque está cortando aqui embaixo aqui, ó. Esse aqui, ó, da origem para baixo aqui, no seno é negativo. Vamos lá para o cosseno agora. A reta do cosseno é essa aqui. Ótimo. Tá aqui. Então, eu tenho que cortar o cosseno assim, ó. Aqui eu estou cortando o cosseno, tá, gente? Então, vamos lá. Cortei o cosseno aqui. Cosseno de 60, ó. Cosseno de 60. Positivo ou negativo? Positivo, porque esse lado aqui, ó, você sabe que ele é positivo, tá certo? Então, cosseno de 60 positivo é igual ao cosseno de 120, só que negativo, porque da origem para a esquerda aqui, ó, você aprendeu que todos esses números aqui, ó, esse sinalzinho aqui, ó, ele é o quê? Negativo. Então, ó, tá cortando o negativo. Que é igual ao cosseno de 240, ó, vou chegar lá no 240, ó. 240 tá aqui, ó, do lado negativo. Então, ele é negativo, que é igual ao cosseno de 330,
porém agora ele é positivo. Olha aqui, ó, esse lado aqui, ó, da reta do cosseno, você sabe que ele é o quê? Positivo, tá certo? Então, essa aí é a análise que a gente faz. Entendeu agora, Tami? Ficou com alguma dúvida? Pode perguntar. Tá bom, bacana. Deixa eu ver aqui agora, vou fazer um exercício para vocês e eu vou passar um exercício do livro para vocês treinar isso em casa. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, antes do exercício eu tenho uma dica para vocês. Isso aqui são alguns valores, caso se aparecer para vocês, isso aqui já é fixo, entendeu? Seno de 90 é igual a 1, seno de 180 é igual a 0, seno de 270 é igual a menos 1, tá certo? Olha, seno de 360 é igual a 0, tá certo? Cosseno de 90 é igual a 0, cosseno de 180 é igual a menos 1, cosseno de 270 é igual a 0, cosseno de 360 é igual a 1. Então, isso aqui são valores, tá certo? Que prega no seu quarto ou algum lugar, faz sei lá, põe aqueles lembretes, mas não esqueça, tá bom? Esses são valores que já determinados, você não precisa ficar fazendo e procurando eles, tá bom? Deixa eu aqui, exercício, só para vocês compreender e fazer o restante. Olha esse exercício aqui. Eu já pus o meu círculo trigonométrico ali para me poder entender, tá certo? Isso aqui praticamente já está gravado na minha cabeça com o tempo, desde o ensino médio que a gente já vem fazendo, porque são valores que eu mais utilizo, que as provas mais utilizam. Então perceba que eu sempre coloquei em graus e radiano. Sempre está em graus e em radiano, tá bom? Então vamos lá. Determina os valores de seno de 120 e cosseno de 120. Então vamos lá no seno de 120. Aqui, ó, e como eu já coloquei essa tabelinha aqui para vocês, vocês já sabem que o seno de 120 é o quê? É igual ao seno de 60, olha lá. Todos esses ângulos aqui são iguais, tá bom? Então, como é que eu vou fazer? Eu pego lá, se você não memorizar, não lembrar dessa tabela, o que você faz? Olha aqui agora, 180 menos o ângulo. Então, assim eu vou fazer. 180 menos o ângulo dá 120. Então, desculpa, 180 menos 120 dá igual a 60. Então, um ângulo de 120 é igual a 60. Isso aqui eu já fiz, mas é caso se você não lembrar. Então, assim eu faço. Como o seno de 120 é igual ao seno de 60, olha aqui em cima, ó, eles são positivos, e o seno de 60 eu já sei que é raiz de 3 sobre 2, então já achei o seno de 20, muito simples, tá bom? Vamos lá para o cosseno agora, analisar. Cosseno de 120 é igual ao... Como eu já sei que 60 é igual a 120, então os cossenos de 120 é igual ao cosseno de 60. Eu só tenho que analisar sinal, tá certo? Então vamos lá. Cosseno de 60, ó, tá passando aqui no positivo. E o cosseno de 120 tá passando aonde, ó? Negativo, porque da origem esquerda ele é negativo. Então eu coloquei o cosseno de 60, ele é igual ao cosseno de 120, só que o que? Negativo. Então tá lá a minha resposta dá menos meio. Galerinha, alguma dúvida em relação a esse exercício aí? Deixa eu ver aqui. Tranquilo. Então, eu não vou passar muita coisa difícil, porque a gente tem que ir com calma nesses exercícios. Eu vou estar passando os exercícios para vocês aí da página 25, tá? O exercício 22, e tem mais um que eu vou escolher aqui para vocês e... Não, mas vocês têm que treinar. O exercício é pouquinho, é só... Eu já fiz a letra A e vai ter letra B, C, D e E. É bem tranquilo, tá?
Eu quero muito que vocês tentam fazer esse exercício, porque já encara como uma revisãozinha, porque na prova de vocês eu coloquei um exercício de transformação. Não me lembro que jeito que foi, mas eu coloquei, tá bom? Tenta fazer ele, eu vou passar para o Célio vai passar para vocês. Vocês vão tentar fazer, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntando aí no decorrer do dia, amanhã também, no decorrer do dia, gente, vocês podem perguntar no WhatsApp, no particular, eu tô lá no grupo, e sem problema nenhum. Não, eu vou preparar a revisãozinha para vocês, pode ficar tranquilo, eu vou fazer isso, e para vocês não ficar tão perdido aí em relação à prova, tá certo? Mas eu já falo que a prova minha tá bem tranquila, tá bem fácil, tá certo? Se vocês prestou atenção nas minhas aulas, se vocês fez os exercícios, tá? Principalmente os exercícios, vocês vão conseguir fazer a prova tranquilo, tá bom? Galerinha, falta menos de 1 minuto e 20 segundos aí. Eu vou finalizar agora. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula aí. Vou estar passando os exercícios, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem me perguntar. Tá bom, galerinha? Boa terça-feira. Tamo junto aí, Nereu. Boa terça-feira para vocês. Bons estudos. E qualquer dúvida, pode me perguntar. Até amanhã. Valeu, galera. Valeu, Ciro. Hoje você ficou meio calado aí. Falou, Bruno. Também hoje estava meio caladinho. Galerinha, esqueci de tirar aquela fotinha. Vou tirar aquela foto. Aí. Falou, Gabriel. Gabriel também. Galera, ó. Pessoal, até mais. Abraço e tamo junto.